Obrigado por mais uma vez nos estarem a assistir. É com todo o prazer que vos dou novamente as boas-vindas a este quarto seminário do SPA. Hoje temos connosco a doutora Elódia Ávila, cirurgia plástica, e vamos ter uma conversa muito interessante sobre técnicas de mamoplastia. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Joana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Fabiano de Abreu Agrela, diretor do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, ou CEPA, pelo carinhoso convite. E eu me sinto honrada por estar aqui com vocês e espero poder corresponder às suas expectativas. E se eu estiver falando muito rápido, me fala que eu dou uma desacelerada aqui, tá bom? Obrigada, Joana. Obrigada. Não há problema, nós estamos muito familiarizados com o sotaque do Brasil, não temos problema. Doutora, acho que começando pelo início, como costumamos dizer aqui, teremos que começar a perguntar sobre a sua formação base, ou seja, exatamente em que é formada e em que é que trabalha. Tá certo. Eu sou formada, em primeiro lugar, em medicina. Fiz na USP, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto. E foram 6 anos de faculdade. Depois eu me especializei em cirurgia geral, também na USP. E depois eu passei para especialização em cirurgia plástica. Então, são 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. E depois ainda continuei estudando, porque é uma área que tem muitas inovações, sempre novidades, está sempre crescendo e a gente tem que estar sempre agregando esse conhecimento, né, no nosso trabalho. E eu amo cirurgia plástica. E dentro da cirurgia plástica, acabou por se especializar em técnicas de mamoplastia ou é apenas mais um dos serviços que tem no seu dia-a-dia? Eu tenho mais de 30 anos de formação, de trabalho em cirurgia plástica. E são muito variáveis, mas o meu público principal é de mulheres, e mulheres que já estão na casa dos 25, 35, até 50, 60 anos, tem paciente de 78 anos, assim, então é um público muito variado. Vem agora surgindo muitas meninas de 14 anos, devido a problemas que são advindos da nossa sociedade, da nosso modo de alimentação, nossos hábitos de vida. Então, agora estão aparecendo meninas também que precisam de cirurgias plásticas de contorno corporal. Então, eu faço face, mas o que tem mais aparecido são cirurgias plásticas de contorno corporal, como as mamoplastias, abdominoplastias e lipoaspirações. E vem crescendo muito o número de pacientes que estão, por exemplo, no sobrepeso, na obesidade e que passaram por gravidez, por problemas, estresse, problemas na vida e que alteraram, assim, o contorno corporal. Então, elas me buscam para retomar, né? Voltar a ter o corpo que tinham antes de todos esses acometimentos. Então, está aumentando muito, realmente, o número de procura por cirurgias plásticas corporais, principalmente mamoplastias e abdominoplastias. Não tinha ideia que as pessoas podiam iniciar esse tipo de cirurgia tão cedo, como referiu meninas de 14, 15 anos. Não há nenhuma contraindicação, uma vez que o corpo ainda está em formação, embora numa mulher com 15 anos quase que temos a nossa estrutura já definida. Então, Joana, é o que eu falei, agora mudou um pouco o conceito e a maturidade corporal. Como eu falei, eu tenho 30 anos de experiência, então as pessoas, elas não eram... Hoje em dia a gente está tendo uma epidemia de obesidade mundial, você sabe disso, nós temos... passamos 1 bilhão de pessoas na obesidade e no sobrepeso, e tem muitas alterações hormonais. Então, as meninas estão tendo a menarca, ou seja, a primeira menstruação cada vez mais precocemente, e as mamas, a gente entende que estão formadas 3 anos após a menarca, 3 anos após a primeira menstruação. E tem aparecido, e eu tenho observado um aumento
cada vez maior de meninas com gigantomastias, ou seja, mamas acima do número 48, 50. Tem meninas que chegam com mamas 56, com idades muito precoces, como 14, 16 anos. E para essas meninas que estão entrando na fase da adolescência, que elas já estão com as mamas muito formadas, né, com o corpo muito formado, passar a esperar, protelar essa cirurgia pode causar até efeitos psicológicos traumatizantes. Então, são meninas que ficam encurvadas, pode alterar fisicamente também, elas ficam encurvadas tentando esconder, elas socialmente elas ficam isoladas, elas se isolam porque elas têm vergonha dessas mamas muito grandes e muito caídas, não são próprias para a idade, e tem aparecido mesmo, tem aumentado esse índice, e aí eu comecei assim, a aprimorar a minha técnica de mamoplastia. Por quê? O que é mais importante na mamoplastia? É você manter principalmente a função das mamas. As mamas, elas têm uma função fisiológica, que são de amamentação, principalmente essas meninas que são muito jovens, e também função sexual, de sensibilidade, né? Então, a ideia principal é você conseguir fazer uma cirurgia preservando essas funções da mama, porque a saúde é em primeiro lugar, nós somos médicos em primeiro lugar, o cirurgião plástico é um médico, então ele visa manter a saúde. Então, existem técnicas em que a gente retira as areolas e faz enxertia. Essa técnica eu nunca usei, eu sempre fui contra. Por quê? Porque eu quero preservar essa capacidade de amamentação, de sensibilidade dessas meninas. E das mulheres também, né? Por que não? Por que privar as mulheres de terem a sensibilidade delas preservada nas cirurgias estéticas mamárias? Então, eu comecei a usar as técnicas tradicionais em que a preservação do pedículo da areolar, ou seja, a preservação da inervação da região areolar, né, da região das areolas. E às vezes as areolas estão muito baixas. A distância entre a clavícula e a areola é muito grande. E isso limita um pouco, isso faz com que a gente tenha que aprimorar muito a técnica para preservar essa sensibilidade e essa capacidade de amamentação dessas areolas. E aí, a partir desse conceito, eu comecei a aprimorar cada vez mais a minha técnica nesse sentido e também ter resultados bonitos, porque como estão aparecendo cada vez mais meninas, eu não posso deixar uma mama que não esteja montada, que não seja bonita. Até porque, Joana, o conceito de beleza tem evoluído ao longo do tempo, né? Ia Então, perguntar isso, pode, exatamente. Não, era essa pode. exatamente a pergunta, de que forma, e tendo já tantos anos de experiência, ao longo dos anos foi observando uma mudança do que era bonito antes e agora não é, ou o que era requerido antes, o que a mulher desejava ter e agora não. Ou seja, ao longo de 30 anos acredito que a doutora tenha notado muitas diferenças, muitas Sim, alterações destes padrões. sim, sim, você tem razão. Porque no começo, quando eu comecei, o padrão de constituição corporal era diferente, as pessoas eram mais magras, anos 70, assim, as pessoas eram mais magras, e elas desejavam um corpo mais esguio, mais longilíneo, mais magro. Então, havia a procura de mamoplastias redutoras. A maioria das mulheres queriam diminuir o tamanho das mamas. O conceito de beleza naquela época era uma mama mais achatadinha, uma mama menor, menos proeminente, menos projetada. E quando a gente precisava fazer mamoplastia de aumento com uso de próteses, as meninas que realmente tinham pouco tecido mamário, eram pequenos os tamanhos das próteses que a gente colocava nessa época. No máximo 250, 300 ml era considerado muito grande. Muito grande. É só para as meninas que não tinham realmente nenhuma projeção e queriam um pouquinho mais de volume. Então, mudou esse conceito. Teve uma época, há uns 15 anos atrás, em que a procura pela globalização, pelo padrão estético que existia na época nos Estados Unidos, começou a ter uma procura maior por mamas muito grandes, extremamente grandes.
eram assim, absurdos, e às vezes, muitas vezes eu recusei de fazer cirurgias plásticas porque eu achava totalmente incompatível. É aquela coisa de bom senso também que o cirurgião plástico tem que ter, né? Não é só ir no que a paciente deseja, tem que ter bom senso, porque existe um limite, né, entre o que é extremamente bonito e o que é ridículo, o que é anormal, o que ultrapassa o conceito de estética, né? Então, realmente, o cirurgião plástico ele pode se abster de não fazer alguma cirurgia que ele considere que está além. Às vezes, a paciente pode ter um dismorfismo corporal também. Ela querer algo que não fica esteticamente compatível com ela e às vezes nem é possível. Já me procuraram para colocar mamas naquela época, próteses de 1.000 ml, e eu recusei, porque isso realmente é um grande absurdo, além de ter problemas, poder implicar em vários problemas de complicações. Então, a gente tem que, primeiro, como eu falei, primeiro nós somos médicos, a gente tem que visar, primeiramente, a saúde e o bem-estar. E a estética, é claro que ela promove uma saúde mental. A mulher se sentindo mais bela, a mulher podendo se olhar no espelho e se gostar, realmente é algo que vai transformar a vida, transforma a vida realmente. E uma menina, por exemplo, no caso que eu falei, uma menina de 16, 14 anos que está com aquelas mamas enormes, muito caídas, isso realmente vai trazer problemas psicológicos gravíssimos para ela, né? No início da vida, na adolescência. Então, esse critério de ter um bom senso, de você saber o que você fazer e optar pela melhor solução estética para a paciente é importantíssimo. E continuando, hoje em dia, então, a procura de mamas agora é de mamas mais projetadas, mais montadas, com colo superior mais arredondadinho, definido, mais montado, ou seja, mamas como se fossem mamas esculpidas, né? E aí a gente, aqui no Brasil, a brasileira, ela tem uma história de realmente precisar de se sentir bem esteticamente em relação ao corpo, porque é um país tropical, tem muitas praias, e culturalmente a brasileira, ela mostra um pouco mais o corpo do que a europeia, por exemplo, né? Então, ela sente essa necessidade de ter essas mamas mais montadinhas, mais projetadas, e se sentir bem com esse novo corpo, e cicatrizes pequenas, para poder usar os decotes e não expor cicatriz, ficar um resultado bem natural e sem estar visível no biquíni, por exemplo, né? Então, o cirurgião plástico, ele é muito instigado a aprimorar as técnicas de modo a ter os melhores resultados com o mínimo de cicatrizes possíveis. E esses resultados têm que ser resultados que durem mais tempo. Então, esse aprimoramento de técnica de fazer mamas mais montadas, de mamas mais esculpidas, com uma consistência mais forte, mais endurecida, é o que eu tenho feito e procurado fazer para ter um resultado que fique mais bonito esteticamente e que dure mais tempo. Então, eu Exatamente. uso... Sim, Não, pode continuar. o que eu lhe ia perguntar é que, uma vez iniciando todo este processo de cirurgia estética, e para manter o resultado, teremos que ter um acompanhamento quase para sempre, correto? Sim, sim. O que eu falo para as minhas pacientes quando eu dou a alta, eu digo assim: você tem que entender que você está com uma nova mama, um novo contorno corporal, que muitas vezes ela faz cirurgias associadas, como abdominoplastia e lipoescultura, e que você precisa cuidar do seu corpo, porque senão vai voltar a ser o que era. Quando você tinha um corpo todo esculpido, um corpo natural, você era mais jovem, e aí aconteceram várias coisas na sua vida e que resultaram em mamas maiores, caídas. Então, hábitos de vida, né? Então, e aí eu procuro sempre agregar o conhecimento de ter uma vida mais saudável, porque eu tenho alguns trabalhos em que eu faço com longevidade saudável,
com hábitos alimentares, alimentação. Eu tenho um método de emagrecimento para ajudar as minhas pacientes antes da cirurgia plástica. Como eu disse, a gente está tendo um aumento, uma pandemia de obesidade e sobrepeso mundial, que está crescendo, infelizmente. E a gente tem que ensinar as pessoas a conseguirem manter o peso depois que elas chegam no peso ideal ou para conseguirem chegar no peso ideal antes da cirurgia plástica para favorecer o resultado. Então, eu tenho todo um trabalho que eu faço também para as pacientes, para ajudar as pacientes a chegar nesse peso ideal. E também tem um trabalho em que eu tenho uma metodologia para ajudar as pacientes, desde a hora que ela imagina fazer uma cirurgia plástica, até como escolher o cirurgião plástico, o que perguntar na primeira consulta. É muito detalhado quais as cirurgias plásticas que existem, o que ela pode esperar da cirurgia plástica, como a melhorar o resultado, evitar complicações como tromboses, tromboembolismo pulmonar, infecções, deiscências de sutura, e depois que conseguir tudo isso, como ela manter esse resultado. Porque o que a gente quer é que ela tenha uma vida nova, uma vida mais feliz, ela se olhe no espelho, seja feliz, e ela evite que estrague o resultado, né? Que a gente não quer. Exatamente. Não, agora, pegando um pouco no que estava a falar, e já mesmo anteriormente em que disse que ao longo da sua carreira já teve alturas em que recusou cirurgias. Qual é a sua opinião sobre o acompanhamento psicológico antes de uma cirurgia estética? Porque eu acredito que há pessoas que vão com padrões completamente aceitáveis, ou porque têm, lá está, uma deformação, ou não se sentem bem, mas também há muita gente que vai com a realidade um pouco alterada, ou seja, a forma como se vê não corresponde exatamente àquilo que é, aquilo que deseja não corresponde exatamente a uma expectativa saudável, ou como é que o cirurgião plástico deve atuar nesse momento, se deve encaminhar para algum tipo de apoio psicológico, se trabalham em conjunto, como é que isso se processa? Olha, muito boa a tua pergunta. Realmente, bom, a maioria das pacientes, felizmente, elas chegam com as queixas que são compatíveis, são realísticas. Mas tem, eventualmente, alguma paciente que chega com o que eu já te falei sobre com um dismorfismo corporal, em que ela se enxerga diferente do que ela realmente é, o que a gente vê nas anorexias e problemas psicológicos que existem. Então, às vezes ela tem um dismorfismo de contorno, ela se vê bem diferente, ou às vezes a expectativa que ela tem é de que a transformação seja também não realista. Exemplo, o paciente que tem muita flacidez de pele, que tenha muita fragilidade de pele, de tecidos, de musculatura, que esteja na obesidade e que vem com uma foto querendo ficar daquele jeito daquela menina de 18 anos que tem aquela pele super firme e aquela mama super projetada, tudo. Então, nessa hora, quando a paciente vem pedindo isso, eu já digo, olha, eu não posso te oferecer algo que não dá naturalmente. Eu não sou Deus, eu não consigo mudar a consistência da tua pele, eu não consigo mudar se você tem alguma alteração de ossatura, porque, por exemplo, às vezes a paciente tem um tórax diferente do outro, mais projetado que eu. Tem várias alterações que eu procuro mostrar para a paciente na frente do espelho como são. As pacientes têm um desvio de coluna muito grande, então a cintura de um lado é muito mais marcada que do outro. E eu sei que depois da cirurgia ela vai observar isso, que eu vou tirar todo o excesso de pele do abdômen, por exemplo, e que eu não consigo mudar essa estrutura física dela. Às vezes a paciente tem muita gordura na parte inferior das axilas e essa parte não é mama. Às vezes a paciente está com gordura nas costas e acha que uma mamoplastia vai mudar. Então, realmente, a conversa que a gente tem que ter tem que ser muito sutil para a gente entender realmente o que a paciente está imaginando, porque às vezes a paciente chega no cirurgião plástico e quer um resultado que ela imagina e que não é possível. E essa é o pulo do gato que o cirurgião plástico tem que ter. Então, nessa hora, eu
posso recusar uma cirurgia, posso pedir realmente um acompanhamento psicológico. E aí, Joana, é algo que a gente tem que fazer com muita sutileza, porque às vezes a paciente pode achar pode se sentir ofendida. Entendeu? Geralmente são pessoas que estão, talvez, com autoestima muito baixa e que imaginam, por exemplo, uma coisa que acontece muito é a paciente estar com um problema particular, sentimental, alguma crise, algum conflito com o companheiro, a companheira dela, e achar que a cirurgia plástica vai resolver esse problema. Então, eu tenho um questionário que as minhas pacientes respondem para a gente ter uma ideia se há qualquer problema nesse sentido. Tem a minha conversa também na consulta, eu tenho 2 consultas, geralmente, que eu faço antes da cirurgia, no mínimo. Mas mesmo assim, infelizmente, pode acontecer de passar uma paciente que tem esses problemas e que na hora eu não consegui perceber, passou, e aí ela faz a cirurgia e ela fala, mas não ficou do jeito que eu imaginava. Entendeu? Então, realmente, mas felizmente são pouquíssimos casos. Felizmente, nesse questionário que a gente faz e na consulta prévia, dá para perceber quando tem esse tipo de alteração. E, com certeza, eu vou encaminhar para um psicólogo, sim, para poder preparar a paciente para poder fazer a cirurgia. Tem pacientes que chegam, por exemplo, que tiveram mortes de pessoas queridas e chegam muito deprimidas, pacientes que têm depressão, estão na vigência da depressão, então nessa hora eu peço para ter esse acompanhamento, realmente eu explico que não é a hora de fazer uma cirurgia plástica, e aí eu solicito esse acompanhamento, sim. Isso é ótimo. É ótimo porque, e a doutora deve sabê-lo ainda melhor do que eu, infelizmente nem todos os profissionais têm esse tipo de pensamento, não é? Infelizmente, felizmente são poucos, mas ainda há quem quase que coloca o lucro à frente de resolver esse tipo de problemáticas. Agora, assim, para terminarmos, embora já o tenha dito aí em algumas partes da sua aula, quais foram as grandes mudanças a nível técnico que a doutora notou? Já falou em termos de padrão e em termos de padrão de beleza. A nível técnico, já falou que a doutora prioriza mais o sentido estético, mas sem comprometer as funções. Além disso, há mais alguma técnica inovadora que tenha entrado nos últimos anos, que tenha facilitado o seu trabalho? Sim, bom, como eu falei, tem 30 anos de trabalho nisso e eu estou sempre, sempre procurando me atualizar. Existem inúmeras técnicas de mamoplastia e importante o cirurgião plástico saber todas, porque muitas vezes a gente usa uma técnica de um lado e outra técnica do outro lado, porque as mamas, na maioria das vezes, não são parecidas, não são idênticas. Já houve casos em que eu precisei colocar prótese em uma mama e na outra mama fazer a mamoplastia redutora, sem prótese, para você ter uma ideia de várias alterações que existem. E eu observando todas essas técnicas, utilizando todas essas técnicas, eu tive a oportunidade de usar todos os tipos de técnicas que eu conheço até hoje. Eu estou sempre estudando, sempre querendo aprender mais. E aí eu desenvolvi uma metodologia de conseguir deixar essas mamas mais firmes, aprimorando algumas técnicas e usando o que eu considerava, que eu sempre considerei melhor em cada uma das técnicas, para conseguir esse formato de uma mama mais esculpida, uma mama como se fosse com uma colocação de prótese, mas sem prótese, tá? Com os próprios tecidos mamários, através de retalhos fixados na musculatura, ou seja, eles ficam mais firmes, que são fixos na musculatura, e montando a mama de forma que ela tenha um aspecto mais arredondado, mais projetado, que é o padrão de beleza atual, e claro que preservando a capacidade de amamentação e a sensibilidade, e deixando com que esse resultado se torne um resultado de maior prazo, sabe? É claro que
mesmo as meninas que têm mamas firmes, bonitas, elas vão evoluir com o tempo, porque as mamas vão oscilar de acordo com alterações genéticas, alterações hormonais, alterações de alimentação, estilo de vida, a manutenção do peso ou não. As mamas operadas também são sujeitas a todas essas alterações, mas a gente procura preservar ao máximo para que elas durem o maior tempo possível, né? Então, eu tenho realmente uma técnica que eu tenho usado há algum tempo, há uns 10 anos mais ou menos, e que eu tenho aprimorado essa técnica, de forma que eu consigo esse resultado em um tempo menor. Eu consigo fazer uma mamoplastia, por exemplo, em 1h30. 2 horas no máximo, entendeu? E aí eu consigo esse resultado, que aí você também favorece o tempo de anestesia, o tempo de recuperação. Então, a paciente pode fazer uma mamoplastia e ir embora para casa no mesmo dia. Então, a técnica também da anestesia, os anestesiologistas estão cada vez aprimorando mais, e a minha equipe de anestesia, por exemplo, sabe o tempo de cirurgia, faz uma anestesia peridural, que é uma anestesia local, neuroeixo, pouca quantidade de anestésico, com uma sedação associada, ou seja, a paciente não vê nada, acorda, e depois de poucas horas já pode ir para casa. Então, essas são as inovações, os aprimoramentos de técnica que a gente consegue ao longo do tempo, né? Ao longo da experiência que a gente tem. Muito obrigada. Doutora, antes de encerrar, se quiser deixar as suas redes sociais ou algum contacto para que quem depois nos ouvir posteriormente e se tiver essa intenção entrar em contacto consigo, pode fazê-lo neste momento. Muito obrigada. Eu tenho o meu Instagram, que eu acho que é uma das redes sociais mais procuradas. Eu não sei aí em Portugal, mas no Brasil é. Aqui, agora começa a ser. Antes era o Facebook, agora está a perder caminho. Agora é o Instagram. É DRA de doutora, né? DRA.Elodia Ávila. Esse é o meu Instagram. Eu tenho canal do YouTube, tenho o meu de cirurgia plástica, tenho o Segredo da Longevidade também, que é um canal em que eu falo sobre longevidade saudável, que é algo que é um assunto fascinante. E eu tenho várias pós-graduações nessa área. E o Segredo da Longevidade tem que ver que é um que é pink, roxo, não é um que tem uma florzinha lá com uma folhinha, que aquele é um outro canal. O meu é o Segredo da Longevidade. Foi doutora Elódia Ávila, que já cai no meu canal. Depois E a doutora partilha os links. A doutora partilha os links e eu, quando deixo a nota, quando lançarmos o vídeo, deixamos os links na descrição do vídeo, e assim é mais fácil para encontrarem o canal certo. Tá, eu agradeço muito mesmo, Joana. E se alguém quiser falar comigo, perguntar alguma coisa, eu estou aberta. Pode mandar as perguntas nas minhas redes sociais, que eu vou responder, sim, assim que eu puder, com muito carinho, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Em meu nome e toda a equipa do SPA, quero agradecer-lhe mais uma vez pela sua disponibilidade e pela excelente aula que nos deu hoje. Muito obrigada. Obrigada, Joana.